Vamos estudar o escoamento potencial. Quando um fluido se movimenta e em alguma região do espaço nós temos um objeto imerso no fluido. É claro que os problemas são muito complicados quando os objetos têm uma forma arbitrária. Nós vamos considerar, né, o exemplo de um cilindro no interior de um fluido, um cilindro infinito, de forma que o escoamento ele é um escoamento bidimensional, né? Agora, o problema que se coloca é o seguinte: qual é a solução da equação de Laplace que é adequada, né, para se resolver este problema? Nós estamos dando aqui a solução da equação de Laplace. A gente vai ter que demonstrar que, de fato, é uma solução da equação de Laplace. É claro que aqui tem uma coisa curiosa, né? Porque eu poderia ter considerado também, não essa função, mas uma outra função, por exemplo, igual, né, a V vezes ρ vezes seno θ vezes 1 mais A2 sobre ρ2. A2 ou A aqui é o raio do cilindro, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? É o raio do cilindro, mas poderia ser a função seno também. Num caso, no infinito, o fluido se move ao longo do eixo x, no outro caso, ao longo do eixo y. E pode ser uma combinação dessas duas também. Isso é bem interessante. Qualquer solução dessas aqui satisfaz a equação de Laplace em duas dimensões, né? Então a gente quer mostrar que ou essa solução, ou essa solução, ou uma solução com um sinal menos também, né? O sinal menos também é solução, né? Mas aí corresponde a uma outra função. Eu vou, na verdade, demonstrar com o sinal menos, mas o que importa para a gente, para o problema do cilindro, é esta solução aqui. Vamos ter sempre em mente essa solução aqui. Muito bem. Mostre, ademais, que o campo de velocidades descreve o escoamento de um fluido no qual temos um cilindro de raio A. Agora sim. Agora eu vou realmente me ater, né, a qualquer uma dessas duas soluções, na verdade, né, pode ser qualquer uma das duas, né, soluções, né, e considerando o potencial no infinito, mostrar que essa expressão descreve um fluido com velocidade v ao longo do eixo x, né? E agora eu vou mostrar que satisfaz, né, a equação de Laplace. Veja que nós estamos vendo aqui uma animação, né? Olha só o movimento do fluido nesse caso. É esse problema que eu quero resolver, né? E aqui eu tenho, na realidade, né, o cilindro. Veja as linhas de corrente, né? Na região onde temos o cilindro, elas ficam distorcidas, né? Veja que no infinito as linhas de corrente elas são paralelas, né, ao eixo x, é isso que estamos vendo, né? Por conta daquela solução lá, né, envolvendo o cosseno, né? Então esse é o problema que a gente quer resolver. Aqui eu tenho o cilindro, né, e esse cilindro tem um raio A, né? Muito bem. Agora, o que a gente precisa fazer é mostrar, né, que aquele potencial, né, de velocidade satisfaz essa equação. Essa equação aqui é a equação de Laplace em duas dimensões, utilizando coordenadas polares, né? Polares, né? Veja, é 1 sobre ρ ao quadrado, d2φ de θ2, mais 1 sobre ρ vezes a d de ρ do que está dentro aqui, que é ρ vezes dφ dt. Então temos que demonstrar isso, na verdade, né? Agora, essa equação ela é satisfeita, na realidade,
por qualquer daquelas soluções que eu indiquei lá, com cosseno, com seno, com mais e com menos. Então, eu vou demonstrar com menos, mas não faz a menor diferença, porque eu posso considerar qualquer solução, com cosseno, com seno θ, com uma combinação dos dois, né? Então, eu vou começar com o sinal menos lá, mas com o sinal mais não altera absolutamente nada em relação ao que eu vou fazer, né? Então, veja bem, eu considerei aquela função, né, com o sinal menos, né, mas a mesma coisa vale com o sinal mais, só troca um pouco a resposta aqui, é a mesma com o sinal mais, né? Então, veja bem, eu quero derivar, primeiramente, essa função com respeito a ρ, né? E esse primeiro pedaço aqui é bem simples e eu tenho que multiplicar por ρ. Então, eu tenho isso. E aí eu derivo, né, v vezes cosseno θ menos a ao quadrado dividido por ρ. A derivada com respeito a ρ de 1 sobre ρ, né, é igual a menos 1 sobre ρ2. Então, quando eu multiplico por ρ, eu tenho esse termo. Agora, derivo mais uma vez por ρ. Eu tenho v cosseno θ dividido por ρ e derivo aquele segundo termo, e agora cai ρ ao quadrado, menos ρ ao quadrado, eu já tinha um ρ aqui, fica ρ ao cubo. Conclusão é assim, é isso que eu obtenho. Aí agora, e eu tenho mais um pedaço da equação, esse pedaço da equação é 1 sobre ρ ao quadrado, vezes d2, né? dθ2, né? Agora eu tenho que derivar essa função, qualquer uma daquelas que eu expliquei antes, com mais, com menos, né? É a mesma coisa, é o mesmo exercício, na realidade, né? Então, 1 sobre ρ2, d2θ2, né? Agora eu vou derivar explicitamente essa função, né? Que é a função v vezes ρ, vezes cosseno θ, pode ser seno θ também, 1 menos a ao quadrado sobre ρ2, pode ser mais também. É a mesma coisa, né? Todas elas satisfazem a equação de Laplace, mas com condições no infinito diferentes, né? E também eu posso utilizar uma como a função potencial. Eu tenho dois tipos de solução. Esse aqui, na verdade, corresponde à função, né, de fluxo, né? De fluxo, né? Muito bem. Então, derivando duas vezes, basta eu derivar esse cosseno duas vezes, né? É isso. Então, eu tenho v sobre ρ, né? Porque aqui eu tenho 1 sobre ρ ao quadrado, vezes 1 menos A2, né, sobre ρ2, também, tiro fora, e agora derivo o cosseno duas vezes, mas a derivada do cosseno é igual a menos seno, a derivada do seno é cosseno, portanto, menos, e agora cosseno θ. Aí está. Veja, que é igual a este aqui, a menos de sinal. Então, somando os dois, eu obtenho zero. É um exercício relativamente simples, né? Então, agora nós vamos considerar, na realidade, né, o sinal mais, né? Aqui, para esse tipo de problema, essa função aqui, na realidade, seria essa função aqui, por isso é que houve um pequeno equívoco, né? Seria a função de fluxo, né, para esse problema. Então, para eu descrever o cilindro, eu vou considerar o sinal mais. Poderia também, né, claro, eu poderia tomar o sinal menos e considerar esta função. Então, o sinal mais, né? Agora, o problema aqui é o seguinte, a gente tem que mostrar que a componente normal, né, da superfície do cilindro, né, qual é a restrição que a gente tem que considerar? É considerar a componente normal, né, desse campo de velocidades, né, na superfície do cilindro, que é ρ igual a, né, para qualquer valor de θ,
tem que ser igual a zero. Para descrever, né, essa situação na qual tem um cilindro infinito. Ora, quem é Vn? Vn, no caso, é V ρ, isto, porque é a componente normal, né? É sempre, é só a gente desenhar aqui, a gente fazer alguns desenhos para isso aqui ficar claro. Ó. A componente normal, o cilindro, ó, aqui está. Ó. Componente normal por esse ponto, aqui está. Componente normal por esse ponto, aqui está. Né? É, portanto, a componente ρ, né? A componente radial. Né? Na realidade, nós estamos pensando no campo de velocidades, né? Aqui. Então, essa componente do campo de velocidade é igual a zero na superfície do cilindro. Veja que na superfície do cilindro nós só temos V θ, a componente tangencial ao cilindro. Né? Então, o que nós devemos verificar é que V ρ de ρ igual a para qualquer θ é igual a zero. Aí sim, estamos descrevendo o cilindro. Né? Agora, quem é V ρ? V, índice ρ, nada mais é do que dφ de ρ. Então, vamos lá. Vamos calcular dφ de ρ. Agora eu vou passar o ρ ali para dentro e vamos encontrar o seguinte. Dφ de ρ, em primeiro lugar, é igual a V, né, vezes cosseno θ, uma vez que eu estou derivando, né, com respeito a ρ. Né? Então, o primeiro pedaço da minha derivada, né, é V vezes cosseno θ. O segundo pedaço da derivada, eu devo derivar com respeito a ρ V vezes cosseno θ, né? E agora multiplicando ali por ρ, o que eu vou encontrar? dV de ρ de quem? Agora eu tenho A ao quadrado dividido por ρ apenas, por ρ. Então, esse termo é igual a menos V vezes cosseno θ vezes A ao quadrado sobre ρ ao quadrado. Né? Portanto, o que nós encontramos, né, é que V ρ nada mais é do que V vezes cosseno θ, que eu agora vou colocar em evidência nos dois casos, na verdade. Né? E aqui eu tenho 1, por conta desse primeiro termo. Né? Eu tenho que somar o segundo termo, mas o segundo termo é menos A ao quadrado dividido por ρ ao quadrado. Veja só, essa componente radial em ρ igual a A, ela é igual a zero. Portanto, V ρ para ρ igual a A, independentemente do ângulo θ, é igual a zero. Porque em ρ igual a zero, isso é menos 1, isso aqui é 1. Consequentemente, acabamos de demonstrar que descreve realmente o escoamento na superfície de um cilindro. Né?
Claro que agora também podemos considerar no caso do infinito, né? O limite dessa função, né, dessa função φ de ρ e θ, quando ρ tende a infinito, esse limite me leva a essa função, v vezes ρ vezes cosseno θ. Veja que aqui, novamente, eu preciso corrigir aqui esse sinal, né? Corrigir aqui esse sinal. Então, veja, mas isso não importa, não depende do sinal. Então, limite de φ, ρ, quando ρ tende a infinito, é isso porque esse termo aqui no infinito ele tende a zero. Ora, o que é esse campo aqui? φ, agora em coordenadas, né, x e y, cartesianas, né, é igual a v vezes x. Portanto, o gradiente do campo φ é simplesmente igual a v vezes i. V vezes i. Olha só, a velocidade no infinito, ela é uma velocidade uniforme, né? E ela, então, corresponde a um campo de velocidades assim, ao longo do eixo x, com velocidade uniforme. Foi isso que nós deduzimos, que é exatamente a situação que nós estávamos descrevendo no início desse exercício. Portanto, encerramos a solução aqui desse problema.